Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, o jogo de xadrez da vida. O jogo de xadrez da vida. Esse programa tem o intuito de mostrar algumas regras de vida muito importantes que a gente tira do próprio jogo de xadrez. Ele ensina, né, como viver em alguns aspectos muito interessantes que eu vou trazer hoje aqui. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Bom, a vida tem seus altos e baixos. Como se fosse um jogo de xadrez. Então você está lá no meio de um jogo de xadrez, tem momentos que você está muito forte, você está ganhando, tem momentos que você está muito fraco, que você está perdendo, mas que oscilam, né, esses momentos. Às vezes perdemos em uma jogada, mas na jogada seguinte podemos ganhar. Então, perde, ganha, e isso é muito comum no jogo de xadrez. Então precisamos manter a calma diante das derrotas e não acharmos que vencemos o jogo com as pequenas vitórias. Então, diante das derrotas, mantenha calma. Pequenas vitórias não significam que você ganhou o jogo. É um jogo que vai seguindo, né, entre derrotas e vitórias. O jogo continua com seus altos e baixos. Aí você pode comentar comigo. Ô André, de novo você com esses temas e tudo mais. O jogo de xadrez tem sempre um adversário. E eu gostaria de viver a vida sem adversários. Como se fosse um parque de diversões. Eu queria viver a vida na boa, tranquilo, me divertindo, sem adversário nenhum. E para dar uma primeira resposta, então vamos atentar para a regra número 1. Eu vou trazer algumas regras que estão implícitas no jogo e que a gente pode trazer para a vida, né? O mundo não é um parque de diversões. Infelizmente não é. Mas um local no qual existe um constante combate entre o bem e o mal. E isso, quem estudou profundamente a história sabe disso. Então, contínuo combate entre o bem e o mal. Nós já passamos por guerras, nós já passamos por invasões, as invasões bárbaras, por exemplo. Então, a humanidade passou por vários momentos de barbárie, de uma luta intensa entre o bem e o mal, e essa luta continua até hoje. Então, o mundo não é bem um parque de diversões, é um local em que precisamos estar atentos, porque a dimensão do mal existe bem e mal. Então, muita atenção, porque quem não presta muita atenção realmente pode cair do cavalo a qualquer momento, né? A expressão cair do cavalo vem de Paulo. Antes ele era Saulo, né? E perseguia os cristãos, né? E aí ele ouviu a voz de Deus falando com ele, dizendo: Saulo, 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 por que me persegues? E aí ele caiu do cavalo, né? Então a expressão cair do cavalo vem desta passagem da conversão de Saulo, que a partir da conversão passou a ser chamado de Paulo, né? Aliás, a nossa cidade, São Paulo, é inspirada nele. Grande personagem, grande defensor dos princípios cristãos. Agora, na sequência você pode me dizer: mas eu não quero ter inimigos. André, eu não quero ter inimigos. E dessa forma iremos para a regra número 2. Se o mundo tem bem e mal, então o mundo tem bem e mal. Você pode não ter muita consciência disso, mas ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. Ah, mas eu não tenho muita consciência disso. Tá bom,
mas está de um lado ou está de outro. E você deve saber que um lado se opõe ao outro. Então tem uma contraposição natural entre bem e mal na vida. Por isso que o jogo de xadrez tem oponente, tem duas pessoas em oposição, porque realmente existem dois lados, né? Por isso, o jogo de xadrez tem dois adversários, num confronto, ilustrando essa batalha entre o bem e o mal. Então a batalha entre o bem e o mal é histórica. Existe desde que o mundo é mundo. Agora, importante, esse é o lado mais importante, né, do programa de hoje. Quais são as regras do xadrez que nos ajudam nas batalhas do dia a dia? Então, no dia a dia, quais são as regras que nos ajudam para a gente ter força nessas batalhas do dia a dia? Vamos começar com a regra número 3. Observe as estratégias do seu oponente. Você está lá no jogo de xadrez. O seu oponente está jogando, está fazendo uma série de estratégias. E você está vendo. E olhando as estratégias do seu oponente é que você descobre aonde ele quer chegar. Então, observe as estratégias do seu oponente. Na vida, sempre que se apresentar um inimigo, uma pessoa inimiga sua, que pode ser aquela pessoa que quer te prejudicar, em qualquer âmbito, em qualquer área, em várias áreas, em vários âmbitos, observe como este inimigo age. E aí, observando como seu inimigo age, você tem condições de se defender deste inimigo. Então você tem que ter estratégias defensivas na vida. Porque seria muito bom se aqui só tivesse o bem, se nós só tivéssemos anjos e seres humanos bons. Então seria ótimo, maravilhoso. Mas infelizmente não é o caso. Aqui existe essa batalha do bem contra o mal, que é milenar. No jogo de xadrez, nós vemos a ação do nosso oponente. E assim sabemos qual é a sua estratégia. Então nós vemos ele agindo e sabemos então qual é a sua estratégia. Então uma coisa muito importante nessa batalha, né, do bem contra o mal é conhecer a estratégia do oponente para você poder se defender. Na vida é a mesma coisa. Observe como agem as pessoas que querem te prejudicar e estabeleça estratégias defensivas. Vamos lembrar daquela máxima, né, do nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Ele dizia: sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Mas é uma esperteza defensiva, para você aprender a se defender na vida. Senão você vai ser vítima de armadilhas, de pessoas mal intencionadas o tempo inteiro, né? Tem essa dimensão da psicopatia, da sociopatia, do mal na nossa sociedade e precisamos ter todo o cuidado. Regra número 4. Não subestime nem o inimigo, nem a si mesmo. Subestimar é você diminuir a importância. Então, acreditar que o seu oponente não tem condições, não tem tanta inteligência como você. Não subestime nem o seu oponente e nem a si mesmo. Ou seja, não pense de imediato que o seu oponente seja limitado e nem que você mesmo seja limitado. Então, não veja limitação nem no seu oponente, porque ele pode ser muito mais inteligente do que você imagina,
nem em si mesmo. Então acredite mais no seu potencial, sem jamais desconsiderar o potencial do outro. Então, acredita mais em você. Mas não desconsidere o potencial do outro. Então, isso é muito importante para que você tenha um resultado bom na vida. Não se subestime, mas não subestime o outro também. Quando a nossa inteligência não souber o que fazer, acesse a inteligência suprema, que é Deus. E essa é uma regra muito importante. Essa regra número 5. Porque muitas vezes nós, seres humanos, não sabemos o que fazer em algumas circunstâncias, em algumas situações. E aí nós precisamos da inteligência suprema, que é a inteligência de Deus. Bom, já que podemos perder em um jogo de xadrez, mas não podemos perder a vida. Busquemos muito a inteligência suprema, que é Deus. Então, na vida, é diferente de um simples jogo. Num jogo, faz parte perder. Mas a vida, a gente não deve perder a vida. Então, é muito importante termos as estratégias adequadas para que a gente consiga lidar com situações mais difíceis. Na vida temos essas possibilidades de acessar continuamente a inteligência suprema, que é Deus, sempre que não soubermos o que fazer. Então é muito importante termos esta questão, esta possibilidade. E o nosso amado Mestre Jesus o Cristo afirmou: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso está em Mateus 19, 26. Capítulo 19, versículo 26. Lembre-se, para Deus todas as coisas são possíveis, mesmo aquelas que para nós não são possíveis, mesmo aquelas que para nós são impossíveis. Para Deus não existe o impossível. E isso é muito importante na vida, para que a gente consiga se erguer e continuar a busca na vida. Regra número 6. Quando cair, então todos nós podemos cair. Então vamos lá para a regra. Quando cair, levante, limpe os joelhos e continue caminhando. Essa é muito importante. Quando cair, levante, limpe os joelhos e continue caminhando. Todos nós podemos cair. Então todos nós podemos ter um momento de falha, cair em uma série de armadilhas da vida. Isso acontece. Mas faça o seguinte: limpe os joelhos, levante, limpe os joelhos e continue andando. Então não fique estatelado. Então, mais ao invés de ficarmos derrotados no chão, então estatelado no chão, derrotado no chão, levantemo-nos, limpemos nossos joelhos e sigamos adiante, em frente. Isso é muito importante, porque todos nós temos momentos de queda, momentos difíceis, momentos em que caímos em algumas armadilhas do mal. Todos nós passamos por isso, isso é normal.
Mas o que é importante não é esse momento que nós caímos, as armadilhas que nós caímos. O que é importante é diferente. É a nossa capacidade de recuperação. Então, caímos em armadilhas, temos momentos muito difíceis na vida, isso acontece. Mas como nos recuperaremos, que é a questão. São muitas as armadilhas que podemos cair na vida. E a questão toda é como podemos nos recuperar. O que conta não é a nossa queda, mas a nossa capacidade de recuperação. Então, o que conta não é quantas vezes caímos, mas a nossa capacidade de levantar, limpar os joelhos e seguir em frente. O que eu diria para você é justamente isso. Não se sinta um derrotado com alguns problemas na sua vida, né? Na biografia do Honda, né, ele faliu algumas vezes antes de fazer o projeto dele. O projeto dele foi depois da guerra. Os japoneses não tinham poder aquisitivo de ter veículos e tudo mais, né? E o japonês tinha bicicleta para se movimentar. E ele inventou um motorzinho para acoplar na bicicleta. Então as pessoas iam lá com a bicicleta, na mecânica dele, ele punha o motor. Então as pessoas saíam com uma bicicleta motorizada. E isso fez muito sucesso. E daí surgiu a moto. Então, mas antes dele conseguir isso, ele faliu algumas vezes, para depois se tornar o grande empresário que todos nós conhecemos. Então, muito importante o seguinte: se ele tivesse desistido de ser empresário, por causa das quedas que ele teve, por causa dos fracassos que ele teve, o que acontece? Ele teria desistido no meio do caminho, ele teria feito outra coisa, teria se tornado, por exemplo, um agricultor, teria ido para outra área e tudo mais, um funcionário e tudo mais. Mas ele persistiu, especialmente por essa capacidade técnica que ele tinha, e passou a fazer alguma coisa que tinha muito sucesso. Então o que nós precisamos é o seguinte: caiu, não tem problema. Perdeu uma jogada no xadrez, continua o jogo. Só que no jogo da vida, nós não podemos perder o jogo para a vida. Então é muito importante que a gente se dê conta do seguinte: perdemos algumas batalhas, ganhamos outras e a vida continua. Precisamos sempre. Caiu. Levanta. Limpa os joelhos e segue em frente. Isso é o mais importante que nós precisamos na vida. Eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.